Antes a gente fazia na sexta, essa live de estudos. É mais uma live de estudo do Livro dos Espíritos, promovido pela União Beneficente Allan Kardec. Esse estudo se iniciou durante a pandemia e se mantém. Então, a União Beneficente Allan Kardec é um centro espírita de Dourados, localizado na rua Ivinhema, número 5565. Então, vamos dar prosseguimento a mais essa live, iniciando com a nossa prece de abertura, que já posso fazer, então. Elevando o nosso coração ao mais alto, em gratidão a tudo e a todos, por mais uma vez estarmos em plena condição de nos reunirmos, de tirar proveito deste tempo, desse estudo do Livro dos Espíritos, e, enfim, por tudo que tem acontecido na nossa vida, especialmente essa semana, no dia de hoje. Muito obrigado. Esta semana de intervalo entre uma live e outra. E nós rogamos ao Mestre Jesus, o Pai Celestial, todas as bênçãos para que todos nós que estamos participando, exercendo qualquer papel nesta live de estudos, possamos aproveitar, possamos crescer, possamos sentir essa abundância de bênçãos que se derrama sobre nós, para que a gente tire bom proveito desse estudo, que a gente vá agregando um pouco mais de conhecimento, de sentimentos, bons desejos de realizar cada vez mais as boas práticas, a que nos instrui, nos recomenda, nos ensina o Evangelho do nosso Mestre do Amor e a doutrina espírita. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Podemos dar prosseguimento, então? Podemos. Vamos lá. Hoje é a nossa live número 89. Nós estamos vendo a questão número 408. Ainda sobre o sono e os sonhos. Que ela vai até a 412 nesse título, né? Que é um subtítulo do capítulo 8 da Emancipação da Alma. E na semana passada, nós ficamos até a título de sugestão do próprio João Dalmolin, que a gente fizesse a leitura apenas da questão 407 e levasse ela para casa para a reflexão da semana. Hoje seria 408, será 408, né? Então tá. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Que está perguntando se a gente já está assim, dormindo completamente desprendido do corpo, né, para a emancipação do espírito. O espírito ficar liberto, né? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede, desde que haja prostração das forças vitais. O espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo.
Comentários de Allan Kardec. É assim que a sonolência ou simples torpor dos sentidos apresenta frequentemente as mesmas imagens do sonho. É assim que a sonolência ou simples torpor dos sentidos apresenta frequentemente as mesmas imagens do sonho. Quer dizer, ali pergunta se é preciso você estar completamente dormindo, né? O corpo. Isso. E aí a resposta diz que não. Precisa. Basta que o sentido entre em torpor para que o espírito recobre a liberdade. Então, E aí? o que nós podemos tirar dessa questão e dessa resposta, né? Então, aquela hora que a gente está em meditação, a gente pode entrar em contato com o plano espiritual. Eu penso assim que o João Dalmolin e o Orlando, né, que tem a prática nessa questão mediúnica, até tem uma parte prática, né, para esclarecer isso. A gente percebe assim nas reuniões mediúnicas que o dirigente, né, muitas vezes eles antecipam algumas situações, né? Orlando mesmo, às vezes eu vejo ele falando bem assim, ó, vai falar com aquele espírito que está ali ao lado de fulano. Então, quer dizer, ele está em contato, e ele não está dormindo, né? Está em contato com o plano espiritual, né? E então ele está emancipado, não é não? O que você me diz? Vem o sono ainda muitas vezes e já se tem aquela mesma vivência que se tem durante um sonho. Aquele momento que a gente está parado, assim, né, meio, nem sabe, meio dormindo, meio acordado, e a gente tem algumas visões, né, interior, nesse momento, né, sonolência. Sim. Sonolência. A parte metade interessante que você falou aí é o meio acordado. E é quando a gente não está bem dormindo ainda e já tem essa vivência, né? Essa vivência. Pelo enfraquecimento desse laço entre o espírito e o corpo. Então, ele fala que prostração das forças vitais, né? Prostração das forças vitais. Fica mais livre. O corpo fica mais fraco. As forças vitais, elas cessam a sua ação, digamos assim, né? No estado de prostração, a pessoa não tem reação, fica quase que como algo cataléptico. E é uma coisa boa, né? Amplia os nossos sentidos. Que a gente nem sempre vê assim, né? Mas amplia os sentidos. A gente tem uma percepção mais ampliada da vida, das coisas. Vilão, por exemplo, o que acontece lá nos trabalhos mediúnicos não acontece aqui para fora. Nada. Entendeu? Absolutamente nada. Se você dá uma cochiladinha assim, você não sonha, às vezes, assim mesmo, só sentado? Sonhar, sim. Sonhar, eu sonho. Agora, por exemplo, que meu sono assim está muito leve, volta e meia eu acordo e lembro assim de alguma parte que eu estava sonhando. Então, mas lá no centro, por exemplo, é diferente. Ó. Lá você tem lá você tem uma proteção, uma influência maior, né, dos mentores. É uma percepção diferente, que eu acho que tem no próprio... se fosse computador, a gente falava no próprio sistema, né? Mas não é na própria sala lá, né? Alguns tempos atrás eu li um livro que diz que a sala ela é preparada minuciosamente o trabalho, né? A gente nem imagina o equipamento que tem ali dentro, projeção, tela, sabe? E provavelmente deve ter alguma coisa que mexe com o sentido da gente, aquele que coordena, que precisa ter essa percepção, porque eu tenho, ela vem clara para mim, né?
E às vezes eu me dou até mal se eu não usar ela, né? Isso já aconteceu lá no Amor e Caridade uma vez. E o Espírito falou, você está vendo, você está sabendo, por que você não fala? Pode falar. Eu sou ele mesmo, naquela coisa, né? É interessante, né? Eu estava vendo tudo. Não sei se você lembra, mas no estudo que nós fizemos na semana passada, de Os Mensageiros, né? No capítulo 49, que é o desencarne do Fernando, o André Luiz ele ampliou a percepção dele, né? Aí depois, com a ajuda do Aniceto, ele colocou a mão sobre a testa dele e ele ampliou e começou a ver coisas que normalmente ele não vê. Aquelas coisas pequenas. A hora que ele tirou a mão da cabeça desfez, né, aquela influência que ele estava fazendo, o André Luiz perdeu aquela capacidade em parte, mas ele continuou como tendo uma visão de raio-x, via os órgãos, os ossos, né, da pessoa, assim, não tinha aquela visão tão ampliada quanto o Aniceto estava influenciando, né. Eu penso assim, uma analogia, né, no caso nós encarnados, né, no centro você tem uma ajuda espiritual, né, os espíritos mentores estão ali auxiliando para que você amplie essa visão, né, dentro do necessário. Nós estudamos lá atrás, na visão que a dona Isabel, né, a Isabel, que a esposa do Isidoro, tem lá na casa espírita também, né. Então, durante o trabalho, ela tem uma visão mais ampliada. Agora, fora do trabalho, ainda quando ela dá uma cochiladinha, ela emancipa, mas a visão já não é tão ampliada quanto aquela que está no exercício, né, do trabalho. Agora, você tem que estar bem preparado mesmo, sabe? E preparar e ser bastante honesto nas suas atitudes, no seu comportamento. Comportamento reto. Para que as mensagens sejam filtradas, né? Se você não tiver, você não tem condição de... Essa preparação cria um campo mental, né? Um campo magnético favorável, né? Para que a gente possa receber ajuda. Senão a gente não consegue receber, né? Nós impedimos a ajuda espiritual com a frequência diferente daquela que é o ideal. Vamos para 408? Vamos. João Dalmolin, é tua. Essa é de hoje. 408. E qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? É fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco eco do que diz o Espírito que convosco se quer comunicar. Então, essas palavras que a gente ouve, claramente, e até frases, diz aí, então, que é quase sempre um fraco eco do que diz um Espírito que quer se comunicar com a gente. Bom, para mim, se está vindo uma frase inteira, já não está sendo mais um fraco eco, já está sendo mesmo uma percepção, né, mais clara. E eu diria aí que ele está falando das pessoas sem mediunidade em geral, né, que, vez que outra, algumas vezes, disse ali, no começo, ouve alguma coisa, parece que ouviu alguma coisa, vem até a sensação de uma ideia, de uma frase,
para nós, pessoas comuns, sem mediunidade. Já para os médiums, muitas vezes eles recebem todo o pensamento, né? Então ali o espírito entra em sintonia com eles, não sei como exatamente que faz, às vezes sem o propósito voluntário, mas entra em sintonia e começa a passar muita coisa, né? Muitas ideias, muitos pensamentos. Daí já não é mais um fraco eco, daí já é mesmo uma sintonia de comunicação bastante aperfeiçoada. Eu acredito que a gente... Bom, primeiro, ele na pergunta, né, ele procura fazer uma distinção do que é nosso pensamento do que não é nosso, né? Que eu tô com um determinado pensamento, uma preocupação, e daí vem uma frase que não tem nada a ver com aquilo que eu estou pensando no momento. Então, mostra que é uma interferência de terceiro, né? Não é de um espírito de outra pessoa, né? Não é meu próprio pensamento. E às vezes a gente ouve palavras ou até frases inteiras, né? E como nós estamos ainda encarnados e ligados ao corpo, talvez por conta disso que ele diz fraco eco, né? Nós tivéssemos com a percepção mais completa, a gente ouvia tudo, né? Que o Espírito tá falando, né? E esse ouvir tudo, né? Não é com o ouvido físico, né? E não é também no tempo que a gente está acostumado a trabalhar aqui enquanto encarnado, né? Nós pegamos um livro, lê palavra por palavra, frase por frase e tal. No mundo espiritual, a comunicação ela se processa de uma forma mais eficiente, né? Mais assim, você recebe a mensagem de uma forma uma forma melhor, talvez por conta disso. Então é uma comunicação, e daí fica para nós aquela palavra, aquela frase, talvez que tenha mais importância para a gente ouvir. E ele diz aqui espírito, né? Ele não diz que se é espírito superior ou inferior, se é bom ou mal, né? Apenas diz espírito. É alguém querendo falar com a gente. Então isso também depende da minha sintonia, do que eu estou envolvido para receber boas ou mensagens não tão boas. Imagino também, né? Isso aí, aqui não está claro, não está se estendendo, né, para esse tipo de pensamento, mas eu estou colocando, né, na minha visão. Algo mais? Ou vamos para frente? 409, Orlando. Outras vezes, no estado em que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras, cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí efeito de visão ou de imaginação, né? É uma pergunta. Tem que entender bem a pergunta, né? Isso. Outras vezes, um estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas. Figura, cujas mínimas particularidades percebemos que há aí efeito de visão ou de imaginação. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. Olha... Então, o sonho tem que acontecer com você completamente dormindo, né? Entorpecido. Caso contrário... Mas ele está vendo alguma coisa, né?
Hã? Mas ele está vendo, né? Transporta-se e vê. Então ele saiu fora do corpo ali, né? Se emancipou e está vendo coisas Aí que já é um sono. encarnado ele É não um veria. sono. Né? Ele fecha o olho, não está bem, tá aquele soninho, né? Que eu estou com uma sonda, fecha o olho e sai fora do corpo. Às vezes tem aquele susto quando retorna também, né? Retorna de uma vez. Então a gente vê coisas que não vê durante o sono. Vocês acham que tem alguma coisa a ver também com a questão, por exemplo, no hospital, aquelas experiências lá que a pessoa quando está sob efeito de anestesia, tem algo parecido com essa situação? Sim. Não? Que ali também é um sono, mas só um sono. Ali é mais pesado, né, o sono, né? Ali ela está entorpecida a mente, né? Só que provocado, né? Um sono provocado. Não é o... É um tipo de provocado, mas quando há necessidade que ele entenda que a vida continua, que existe um outro mundo. Que ali tem uma experiência bem interessante também, né? EQM, que eles falam, a experiência de quase morte. Aí ele sai do corpo, né? Isso. Ficando ligado pelos cordões luminosos, né? E vê tudo que está acontecendo ali, no plano físico. Às vezes ele fica assim, o espírito fica lá para cima, olhando a equipe de médico, atendendo o corpo dele ali e tudo. Acontece. Não é todo mundo, né? Mas alguns passam por essa experiência. Muito bem. Isso. João, se o João comentário, vamos quiser para frente. fazer. Então, estou acompanhando aqui, mas eu estou com sono danado. Não sei se estou querendo me desprender para ter alguma experiência. Daqui a pouco você aparece aqui para mim. Eu acho que estou querendo ter alguma experiência para poder contar aqui. Mas acho que é isso aí que vocês disseram mesmo. Né? Não tem muito que não tenho nada para acrescentar no momento. Então vamos para 410. É o João. Essa tem a 410A também, viu, João? Hã? Essa tem a A também, no finalzinho. Dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são frequentemente conselhos que outros espíritos dão. É a próxima já? Já vai. Tá aí. Já vai para... Dá para comentar, porque a letra A geralmente é um acréscimozinho, né? Ele faz uma provocaçãozinha lá aí. De que servem essas ideias e esses conselhos, desde que, por esquecê-los, não os podemos aproveitar? Essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que comumente o espírito as esqueça quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, voltarão como inspiração de momento. Bom, então são essas ideias que se tem quando se entra em sonolência. Se tem alguma ideia que está clara ali, mas de repente, inexplicavelmente, elas desaparecem. Mas se teve a ideia, se percebeu que são ideias excelentes, e já desaparece, já evapora. É como se fosse realmente
uma ideia de vapor, né, que se espalha e se desfaz. E aí está dizendo que pode ser duas coisas, né? Pode ser das nossas próprias faculdades, que são ampliadas quando a gente dorme, e aí a gente tem essas ideias que vêm da nossa capacidade, nossos conhecimentos que não são de agora, que não estão nesse nosso cérebro físico. E também pode ser, você voltou aí, né, tá certo, e também pode ser vinda de espíritos, né, são ideias que podem vir de espíritos. O momento da liberdade que o corpo, liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude, também são frequentemente conselhos que outros espíritos dão. Então, são coisas que chegam e desaparecem. E daí? A provocação da questão e qual é a utilidade disso se chega e já desaparece, né? Da 400, da letra A. Isso. Já chega e já desaparece. Num momento oportuno, né? Numa ocasião oportuna, elas voltarão como inspiração de momento. São ideias que eu diria assim, fruto de talvez de uma boa vivência, de uma boa busca, de uma harmonização para com esse tipo de ideia, que pode ser nossa mesmo, de conhecimento que nós já temos no nosso arquivo espiritual, ou pode ser de outros espíritos, e acontece exatamente por isso, porque a gente está sintonizado, porque a gente está querendo, está buscando, mesmo que esqueça, numa hora, numa ocasião oportuna, poderão vir como inspiração, né? Poderão surgir. E é interessante, né, que às vezes a gente tem alguma expressão, alguma fala, que a gente percebe que não é comum a nós mesmos falar daquela forma, ou com aquela clareza, ou com aquela construção de linguagem, e a gente atribui logo a uma inspiração de um espírito. E aí, pela questão, dá para deduzir que não necessariamente é de outro espírito, pode ser nossa mesmo. Né? Das capacidades que nós temos, e que nem sempre nós conseguimos aproveitar. Em certos momentos vem como inspiração e a gente aproveita. Como pode vir como inspiração, ideias que não são nossas. Foi isso que eu entendi. Dá para entender que toda inspiração, ela provém do mundo espiritual, né? Uma ligação que você teve lá com o mentor, com o espírito do bem, né? Somente quando é uma intuição boa, né? E aí você vem no dia seguinte. Minha mãe costumava falar assim que os melhores momentos que a gente tem que aproveitar são as primeiras horas da manhã, né? Somente quando você está com um problema bastante difícil para resolver e acha que não tem assim uma solução, porque para tudo tem uma solução. Aí de manhã cedo vem uma intuição boa, né? Aquele primeiro momento é o momento que você tem que aproveitar. Filtrar ele e colocar em prática. Porque você já teve antes, no mundo espiritual, um contato com os mentores, né? Aí ela vem em forma de inspiração, de intuição. Acho que inspiração e intuição é quase a mesma coisa, né, Edlon? Penso que sim, né? Inspiração, intuição, Teria que pesquisar se tem alguma diferença. Na minha cabeça parece que tem uma diferença técnica aí, mas eu não estou habilitado no momento a esclarecer também, né? Mas o Orlando falou aí que essa intuição, ou essa inspiração, acho que tem no caso mais de inspiração, né? Porque a intuição, eu acho que ela diz mais respeito àquilo que você consegue
elaborar, entender. Mas a inspiração, o Orlando falou que não vem de bons espíritos. Eu acho que toda inspiração ela vem dos espíritos, como o Orlando disse, mas de qualquer espírito. E pode ser de qualquer tipo, de qualquer natureza, né? A inspiração pode ser boa, ruim, neutra, né? Não serve para nada. Acredito que muitas nós recebemos não servem para nada. A maioria. Ok. Ok. Então, essas ideias que a gente tem, elas vêm para nos orientar, seja de nós mesmos, seja de espíritos. É interessante que o que ele diz aqui, que é muito comum acontecer, que a gente esquece, né? Na hora vem uma ideia, daí a pouco você puxa para lembrar ela, fala, não consigo mais lembrar. Se não tomou nota, esquece. Uhum. Né? Então, às vezes você está meio sonolento ali na cama, não dormiu ainda e tal, daí começa a vir alguns pensamentos, algum estudo que eu estou fazendo, aí vem umas ideias que eu acho, puxa vida, interessante essa ideia. Aí a preguiça não me deixa levantar e tomar nota. Aí depois que eu acordo, não lembro mais não. Falo, eu tive uma ideia interessante. Que tive nada, nem era minha, provavelmente, né? Mas. Mas eu não lembro mais, aí não consigo mais colocar ela no papel mais. Mas ele diz aqui que no momento oportuno ela volta, né? Uma inspiração. A intuição e inspiração. Muito bem, 411, né? Vamos lá. Essa é do Orlando? Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época da sua morte? Epa! E aí? Acontece pressenti-la. Isso acontece com muitas pessoas, viu? Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer, a desencarnar, né? A minha sogra teve. Minha sogra, ela ficou aqui comigo, né, um dia antes dela desencarnar, me chamou no quarto, ali onde ela estava, falou, meu genro, eu queria falar para você o seguinte, que amanhã eu vou ficar bem ruinzinho, amanhã cedo, mas você não me leva no médico, não. Porque vai ser aquele momento que eu vou fazer a minha passagem. Aí no outro dia cedo, eram as 7 horas da manhã, ela pediu para a Maria Helena trazer um cafezinho para ela ali no quarto. E quando a Zi deu o café para ela tomou, a Zi foi levar a xícara lá na pia. Quando voltou, ela estava desencarnando. Quer dizer, ela teve uma informação, né? Estava em estado de vigília. Essa revelação, né? Esse pressentimento, a gente pode deduzir daí que essa pessoa ela está desencarnando no momento, obedecendo a uma programação exata do que ela fez, né? Não é uma coisa de excepcionalidade, né? Que às vezes antecipa ou alguma coisa assim. No caso desse, a gente talvez seria um indicativo que aquela pessoa está indo no momento certo, no momento exato. Será?
Podemos deduzir daí ou não? Bom, se exato, conforme uma programação temporária, de tempo, de existência, a gente não sabe, né? Mas o que a gente sabe é que aquele é um momento adequado, até porque a pessoa, ela tem, eu acho que no caso do exemplo que o Orlando deu, ela tinha plena consciência de que isso iria acontecer, tanto que ela anunciou antes, um dia antes, tinha plena consciência e estava tranquila, harmônica, com o espírito em harmonia com o que estava para acontecer. Né? Ela estava serena, assim, tranquila. Isso. Estava em estado de harmonia, de serenidade, e pronta para o que iria acontecer, inclusive sabendo mais ou menos como que ia ser, né? Porque falou, vai acontecer, vai ser perceptível, você vai ver que eu não vou estar bem, mas deixa acontecer. Um outro questionamento, né? De novo, né? O livro Os Mensageiros, nesse capítulo que nós ainda vamos estudar no sábado, a morte do Fernando, há aquele momento em que a pessoa apresenta uma melhora para poder os parentes se afastar e a espiritualidade agir no sentido de desligamento. No caso da mãe da Zi, o pedido de café dela não será propositado para isso? Né? Para afastar a Zi dali, para eles terem mais liberdade para trabalhar? Para poder fazer o desligamento mais tranquilo. Mais tranquilo? O que vocês acham? Eu acho que ela tinha conhecimento que os espíritos gostavam de um cafezinho. Os que estavam trabalhando ali com ela. Só para descontrair, né? Então, mas acho que tem sentido sim, né? Tem sentido tudo, né? Mostrar, bom, eu ainda estou bem de certa forma, né? Pode me trazer um café aí e tal. Mas já sabendo, já pressentindo e dando oportunidade, quem sabe até por intuição mesmo, de que ela fizesse aquele gesto para que ela não fosse atrapalhada naquele momento, né? Porque eu acho que a maioria dos parentes estão prontos na hora do desencarne de um ente querido para atrapalhar. E para ajudar, muito poucos estão prontos. Então, compromisso, Orlando, no sábado você contar esse exemplo para nós lá. Então tá, vamos para a próxima, né? 412 é a última desse título, Sonos e Sonhos, Sonhos e Sonos. Eu sou do número par hoje, né? Então, a atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode causar... Será que é fadiga ou fadiga? Fadiga. Fadiga ao espírito? Tá errado. Ao corpo? Né? Pode causar fadiga ao corpo? É que tem uma variação, né? O espírito está fatigado, acho que pode ser também. Fatigado é de quem está com fadiga. Ah, é? Então, tem essa palavra. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono pode trazer uma fadiga, né? Um cansaço, uma sensação de desconforto ao corpo? Pode sim, pois o espírito está ligado ao corpo como um balão preso ao poste. Ora, do mesmo modo como as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode lhe causar fatiga. Estou com... Quando vou fazer a pesquisa aqui, mas dá para fazer a pesquisa fatiga.
que é fatiga? Pesquisar aqui, fatiga, né? Fatiga. Fatiga ou fatigada? Fatiga. Fadiga. É a mesma coisa. Tá normal. É a mesma coisa, né? Os tá normal, fatiga. É o verbo que é fatigar, né? É. Quando é verbo, daí coloca o T. Uhum. Pelo que eu entendi aqui. Tá certo, é isso mesmo. Essa palavra aí é o usual mesmo. É quando é verbo. Fatiga. Muito bem. É a mesma coisa que poderia dizer fadiga, para nós ser a mesma coisa. Então, essas atividades podem causar esse cansaço, então, né, ao corpo físico. Pode, né? Pela ligação. É um mal-estar, uma coisa assim, né? Pode pela ligação. E aí, a gente já ouviu o relato de pessoas que diziam que tinham atividades no mundo espiritual que deixavam o corpo totalmente esgotado. No outro dia, quando acordavam, tinham que começar a se recuperar, não conseguiam fazer nada. E você diria que o cansaço, ele também denota que a pessoa teve um bom trabalho ou um trabalho não muito bom, né? Ou ela estava num local não muito adequado, ou o cansaço ele pode evidenciar isso também? Então, um exemplo que eu lembro, que eu não quero falar o nome da pessoa, falava de atividade nociva, né? E para farra, atividade prejudicial. O termo mais usual. Como é? E para farra, vamos usar o termo mais usual. Isso. E aí, outro dia estava totalmente cansado, né? Eu não sei, não lembro se a Ivone Pereira conta alguma coisa nesse sentido, porque ela teve muita experiência no mundo espiritual, trabalhou com várias experiências de várias formas, e ela disse, por exemplo, conta um caso em que ela foi visitar lá um bar, alguma coisa, que era acho que era ao mesmo tempo um prostíbulo, alguma coisa assim, e aí o pessoal identificou ela lá, começaram a questioná-la e começaram a hostilizá-la. E um espírito falou para ela que ia quebrar o braço dela. Ia quebrar o braço dela, e ela ia sentir, realmente, ia quebrar o braço dela. E aí, no outro dia, ela acordada, ela sentia dor naquele braço. E ela, inclusive, ela dialoga com o mentor dela, um orientador dela, que estava orientando ela nessa missão, porque que isso aconteceu. E daí ele responde lá, mais ou menos, eu não sei dizer bem, não lembro bem, mas responde que era para ela aprender como é que funcionam as coisas. E realmente isso pode acontecer. E no outro dia ela se sentiu, porque ali o espírito fez aquela ação no corpo, no perispírito dela, e ela estava com o braço como se tivesse quebrado no outro dia. Uma dor física, braço físico mesmo, né? Do braço físico. Então, esse
segundo parágrafo aí, ele dá para a gente deduzir também algumas coisas, né? Que ele fala sobre o corpo, a agitação do corpo, né? A agitação do espírito, aliás, está preso por aquele laço, né? Por aquele fio magnético, e ele se agita, talvez com medo, com terror, ou mesmo quando os prazeres, né? Que ele confunde lá com o plano físico, né? Que agitação, tudo isso agita, né? E o corpo ali acaba estremecendo. Aqueles momentos que às vezes a gente observa em pessoas que estão dormindo e tem um sono agitado, né? E conversa, e às vezes tem algumas agitações no próprio corpo, talvez seja esse efeito, né? Que tá passando para o corpo do espírito em atividade lá no mundo espiritual, né? Muito bem. Então, o que eu estava contando esse caso de Evandro Pereira era para dizer que, por exemplo, acho que se alguém trabalha no mundo espiritual como médium e vai a lugares complicados, né? Acho que isso pode trazer uma canseira ao corpo, pode trazer algum cansaço ao corpo quando acordar. Amanhece meio cansado, sono reparador. Aí tem uma proteção, né? A parte, porque ele foi fazer um trabalho, né? Quando o trabalho é útil, né? Quando não é aquela atividade nociva, como disse o João Dalmolin, acredito que ele tem essa proteção. Mas por isso, Orlando, que eu peguei o exemplo que eu lembrava de Evandro Pereira, porque ela estava numa missão com um mentor, com um superior orientador espiritual. E aí aconteceu esse fato, e depois ela se ressentiu no corpo físico, no outro dia. Quer dizer, o espírito ou outros espíritos não neutralizaram tudo aquilo, não reverteram tudo aquilo no perispírito dela, porque aquela dor não era que ela estava sentindo, não era no braço físico. Era um reflexo do que estava acontecendo no espírito. O contrário do que a gente às vezes conversa na reunião mediúnica, fala que é reflexo do que aconteceu no corpo físico. Ali é o inverso. É o reflexo do que aconteceu no corpo espiritual. Quando isso acontece com um de nós, é porque a gente não está bem preparado, né? Lá mesmo no trabalho a gente fala, você tem que sair bem lá do trabalho. Se você saiu mal, é porque você não estava bem, alguma coisa estava errada em você. Agora, falar que a Ivone Pereira estava errada, né? É meio difícil a gente falar isso, né? Deve ser uma pessoa de grande envergadura, né? O espírito. Mas aqui na Terra, quando você sai mal lá do centro, é porque você não está bem. Você foi ajudar, por exemplo, alguém no mundo espiritual, mas você mesmo não estava muito bem. Ou vacilou na fé, ou vacilou em alguma coisa, e saiu com aquela anomalia no braço. Então, ficou essa questão para a gente aprofundar, né, ou encontrar alguma leitura e depois compartilhar, de quando a gente está dormindo. Se a atividade nossa lá do desdobramento, depois tem o reflexo no corpo físico. Se for uma atividade boa, se tem algum reflexo de peso, de fadiga, pode trazer. Talvez no próprio livro dos médios, na revista espírita, né? Ou em alguns exemplos nessas obras mais recentes. Possivelmente ali no Missionários da Luz, lá um desses aí também tem. Possa ter alguma. É muito difícil ver o Dr. Bezerra de Menezes dizer que ele fez um trabalho no mundo espiritual, ou aqui mesmo, foi socorrer alguém e saiu mal, sentiu mal. Não sente, porque é um espírito que está preparado, né? Muito bem, com essa nós terminamos o Sono e Sonhos. A gente pode ser, na próxima reunião, se a gente encontrar alguma instrução mais sobre essa questão das influências
dessas atividades espirituais no corpo físico, é bom a gente trazer até para ilustrar, né? A gente encontrar algum livro, algum exemplo, né? Algum que venha complementar a ideia, é bom. E na próxima a gente fica nessa aqui, ó, 413, visitas espíritas entre pessoas vivas. Esse é o tema para a próxima, porque nós já estamos com 5 minutos. Sim. Eu acho que não dá tempo mais, né? Vamos ficar como na semana passada, né? Tarefinha de casa. Como disse o João da Molina. Casa, 413. Essa 413 aí. Ler ela ou já vamos direto para o encerramento? Você que sabe. Quer que lê? Pode ser, porque eu já estou entregando a palavra para o. Não sei quem que está dirigindo hoje, se é o João Dalmolin ou se é o Orlando. É o João. Visitas espíritas entre pessoas vivas. Olha, visitas espíritas entre pessoas vivas. Pelo princípio da emancipação da alma durante o sono, parece que temos uma dupla existência simultaneamente, a do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. Isso está correto? No estado de emancipação, a vida do corpo cede à vida da alma. Contudo, propriamente falando, não há duas existências. São antes duas fases da mesma existência, pois o homem não vive duplamente. Agora eu me lembro um caso da Zi. A Zi, ela teve um pressentimento, não sei se ela dormiu, o que foi, e ela falou, vai acontecer assim, 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 com tal pessoa. Aí ela descreveu até o carro que o cara chegou, né, com um revólver para dar um tiro no rapaz. Ela descreveu assim, falou, o motorista é um homem meio gordo, assim, que está com a camisa vermelha, e eu vi direitinho, Orlando, o que eu faço? Falei, você tem que ir lá e falar para ele tomar cuidado, que é parente seu, né? Vai lá e fala, toma cuidado. Você vê um carro assim, era um Opala, né? Você vê um Opala assim desse tipo, um homem assim de camisa vermelha dentro do Opala, você corre ou esconde, porque ele veio para te matar. Não deu outra, foi em cima. No outro dia, eu levei ela até lá. Fiquei dentro do carro, ela foi lá e avisou fulano. Quando foi à tarde, o homem encostou lá com o carro, vestido com a camisa vermelha, com uma arma na mão, só não conseguiu. Ainda deu um tiro nele, assim, pegou no estômago, mas assim, não chegou a atingir nenhum órgão. Ficou, acho que, internado no hospital uns 3, 4 dias. Mas isso aconteceu. Ela saiu do corpo e viu. Não sei se é uma premonição, eu não saberia dizer, mas... E a Zita sempre tinha essas coisas. Às vezes eu ficava bravo com ela, né? Caramba, você só vê coisa feia. Vê se vê uma coisa bonita. O André mesmo, ela viu várias vezes coisas assim que aconteceu mesmo. Eu não sei se é uma faculdade, é um negócio que ela tinha. Nós vamos estudar sobre premonições, eu acredito ainda, dentro do Livro dos Espíritos, né? Ou nós já estudamos, acho que nós já passamos por isso, não? Premonições. Tá por sua conta. Acho que vai ter no livro dos médiuns, deve ter também. É mesmo. Está por tua conta. Bom, então estamos
com mais uma live encerrada, e é o momento de nós fazermos a nossa prece para concluir a live com a prece. Quem que faz a prece dessa vez, de encerramento, já que eu fiz de abertura? Quem se dispõe aí? Pode ser eu mesmo. Certo. Mestre, amado Jesus, mais uma vez aqui nós estamos felizes da vida, porque cada vez que a gente aprende, cada vez que a gente toma conhecimento de algo que ainda a gente não sabe direito, né? Porque nós estamos aqui para aprender. E o livro dos Espíritos é um manancial de sabedoria, de informação. Então a gente agradece muito esse momento muito especial que nós estamos tendo, ao mesmo tempo que a gente pede, Senhor Jesus, que nos abençoe, que nos ilumine, que abra a nossa mente para a gente aprender um pouco mais e tornar a nossa vida, a nossa existência aqui na Terra mais fácil para viver. Aproveitando também um momento que é muito especial, nós temos aí algumas pessoas que estão enfrentando doenças físicas, né? Como é o caso da nossa querida irmã Rosa, lá do MEFA, a filha também que passou por uma cirurgia, Adriana, como é o caso da sogra da Sheila, que está internada, iria hoje à noite, ou quem sabe já até fez, uma cirurgia do estômago, né? Então essas pessoas que estão enfermas, doentes, que os benfeitores espirituais possam ir até elas, levar um bálsamo confortador, colocar a mão em cima dos médicos que estão atendendo, energizar os remédios a serem tomados para que façam efeito. No caso da cirurgia mesmo, lá, da dona Lourdinha, este é o nome, né? Que ela possa ser assistida espiritualmente e que não seja nada grave, que amanhã depois ela esteja feliz, contente, dando excelentes informações para nós. Que o Senhor nos abençoe, nos proporcione aí um final de semana muito bom. Em nome de Deus, em nome de Jesus, que as águas que a gente colocou sobre a mesa, lá no filtro, se transformam em remédio para as nossas enfermidades. Que a paz de Deus permaneça com todos nós. Que assim seja. Que seja. Gratidão. Muita paz para nós todos. Então,